é possível o espírito, talvez por um temor ou alguma outra questão ou outro motivo, ele se afaste, se desligue daquele feto que está servindo de corpo para ele. É possível outro espírito aproveitar e se ligar àquele feto ou não é possível? Não é possível. Cada corpo ele já é moldado para aquele determinado espírito. Não há substituição. Não tem como durante o curso, até porque a lei divina assim nos dá as orientações. Aquele corpo pertence àquele espírito. Se em algum momento da gestação não for possível o prosseguimento daquela gestação, aquela reencarnação temporariamente é interrompida por algum problema que possa causar ou afetar a vida da mãe. Então, em alguns momentos, a espiritualidade interrompe aquele processo gestacional, porque pode comprometer a vida não somente do espírito postulante à reencarnação, mas pode comprometer a vida da mãe. Então, dependendo da programação, e se a espiritualidade superior acredita que naquele momento o processo tem que ser alterado, pode acontecer. Mas às vezes também aquele tempo de gestação é o tempo necessário para que o espírito possa ganhar também contornos humanos. Cada espírito tem a sua história. Então, alguns espíritos é necessário que fiquem dentro da mãe para começar a sentir o que é o amor humano, o que é o amor puro. Então, em alguns casos, é temporário esse contato com o verdadeiro amor, o carinho, porque muitas vezes alguns espíritos na erraticidade perdem a questão do amor, do sentimento, né? Devido aí a várias quedas, e os ensinamentos já nos mostram que tem casos que o espírito chega em condições que ele praticamente esquece sobre a questão do amor. Então, mas Deus não nos esquece, e Deus, ao resgatar esse espírito através dos benfeitores que ali estão neste propósito, resgatam esse espírito e lhe dão uma condição temporária de começar a ganhar contornos humanos, né? E sentir o que é o amor. E naquele momento aquilo foi o necessário. Porque naquele momento não era o planejamento, aquela gravidez se cumpria até o final. E ela é interrompida, às vezes, até próximo do nascimento. Ele retorna à pátria espiritual já melhorado. Haverá de continuar o aprendizado e retornar em uma nova gestação. Às vezes, nós temos casos de mamães que perdem duas, três gravidezes, né? E ela está esperançosa e a criança não vem. Mas de repente ela fala, eu vou desistir, agora também não vou tentar mais. E aí nesse momento ele vem. E algumas vezes não consegue cumprir, até por um fator de RH de sangue, né? E não se cumpre o processo total da gestação, e acaba tendo uma rejeição do organismo da mãe, essa criança não vai à frente, a gravidez, mas logo à frente aparece uma criança para ser adotada. E aquela criança recebe o amor incondicional de uma mãe biológica, mesmo não sendo. Então, às vezes a oportunidade não está ali porque não existe uma compatibilidade sanguínea entre o casal, mas existe uma compatibilidade de amor. Então, Deus não nos desampara, nos coloca também outras oportunidades e logo aparece uma criança. Tem casos que muitas vezes a mãe não consegue seguir uma gravidez avante, e aí ela adota uma criança. Assim que ela adota a criança, ela fica grávida e tem seu filho biológico. Verdade. Entendeu? Excelente. Isso é muito interessante. E esse aspecto me cativa bastante, esse aspecto consolador, né, da doutrina espírita, porque eu não consigo imaginar o tamanho do dor daquele, né, que já arrumou o quartinho, já escolheu o nome, fez o bercinho, e o casal naquela alegria, e a gestação não vai para frente, aí tem aquele aborto espontâneo. Se a gente
tiver a nossa visão cerrada só para o materialismo, só para a matéria, a gente se revoltaria, né? Falando, mas qual o objetivo? Por que Deus faria isso? Mas você nos contando que mesmo um período em que o bebê, o espírito, tá ali sentindo o amor materno, ele é rico para o espírito, né? Sim. E aí a gente ampliando essa visão, compreendendo que o espírito que chega aqui numa condição ali de um bebê, ainda assim ele tem um passado e haverá de ter um futuro conosco, né? Então isso é lógico que a dor daquele que perdeu um prossegue, mas eu acho que já não tem o desespero, já tem esse aspecto consolador da doutrina e a gente já não passa a ver mais Deus como um Deus mau, né? Como você falou no início, né? A reencarnação e essa compreensão da continuidade do plano espiritual já nos apresenta um Deus amoroso e bondoso, né? É verdade. É doloroso a gente escutar histórias, né, de mamães e papais que perderam o filho, arrumaram o quartinho, tudo certinho, e essa criança não vem. E é muito doloroso. Mas existe um aprendizado e um propósito daquilo, né? Não que aquilo seja uma regra, mas tem um motivo daquilo ter ocorrido. Mas o amor da mãe, ele existiu. Aquele espírito que ali esteve, ele pode ter sido o espírito mais ruim que teve em alguma encarnação. Mas ele sentiu o que é amor de mãe. Ele sentiu o que é o amor da mãe. E a mãe, ela foi elemento necessário e primordial naquele momento daquele espírito. E ele cria um elo de gratidão por ter tido a oportunidade de ficar, às vezes, alguns meses com a mãe. Mas não estava na programação ele reencarnar naquele momento. E aí o que eu diria para as mamães que aconteceram isso? Não percam a esperança jamais. Talvez naquele momento foi um momento de dor, um momento de muitas reflexões, até um momento de vontade de desistir. Mas não perca a esperança. Deus cria caminhos onde o mundo não tem estradas, parafraseando Meimei. Então, naquele momento, a dor é muito grande pela perca de um filho. Mas Deus não nos deixa só. Tenha certeza, as mamães que estão vivendo isso nesse momento, Deus haverá de recompensar de uma outra forma. Talvez aquele enxoval não sirva a ela aquele momento, mas tem muitas mamães precisando. Naquele momento, aqueça outros corações, como uma terapêutica humana. Não fique guardando aquilo para aquele momento. Quando vir o seu bebê, você compre outro, renovado, mais atual, mas não deixe aquilo guardado, porque tem muitas mamães precisando. Vá a uma instituição que atende as mamães menos privilegiadas da questão financeira. Vá lá. Procure uma mãe para adotar. Pegue o seu enxoval, procure uma mãe que está precisando, que não tem condições de fazer o enxoval. Tem muitas instituições que têm esse trabalho. Ah, mas eu perdi meu bebê. Vá lá e leve o carinho e o amor que você daria para o seu bebê, não somente para o bebê daquela mãe, mas para aquela mãe. Você vai criar um círculo de amor, de paz, de alegria e de luz. E Deus haverá de lhe recompensar. Se Ele não te der um filho biológico, Ele vai colocar na sua vida um filho que seja, muitas vezes, aquele seu filho biológico que não veio através da barriga de outra mãe. Mas nunca haverá de ser seu filho. Por isso que eu sou um grande incentivador da adoção. Por quê? Porque através da adoção nos chega espíritos familiares que não foi criado biologicamente. Então, as mamães que perderam os filhos, não desanimem, que Deus haverá de prover de alguma forma. Deus não é um Deus de troca, um Deus de escambo, mas Ele é um Deus de amor. Se aquela gestação não foi à frente, porque existia um motivo de não ser. Porque Deus não está nos castigando. Mas tem que ficar muito atento.
que virão outras oportunidades, seja numa outra gestação, ou seja, numa outra oportunidade de ter o seu filho. Então, não perca a esperança jamais. Perfeito, bonito isso, né? Há muitas mães que não podem ter filhos, mas existe também muitos filhos que estão sem mães, né? Precisando de amor. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.